Bom dia para todos vocês da Igreja Presbiteriana Peniel. Estamos aqui para mais uma devocional que nós estamos fazendo no livro de Amós, para que possa ser utilizada tanto no seu culto doméstico com a sua família, quanto também nas reflexões dos grupos familiares online da nossa querida comunidade. Nós estamos estudando, refletindo sobre o livro de Amós, e eu tenho repetido várias vezes aqui nesse canal de contato com vocês de que os livros proféticos caem bem agora nesse momento que a gente está vivendo, tanto quanto os salmos. Os salmos falam um pouco mais sobre quebrantamento, nos desafiam a botar as emoções para fora, a traduzir toda a nossa desconfiança, sensação de ansiedade, temores e medos diante de Deus, de uma forma emotiva, de uma forma a abrir, rasgar o coração, mas os livros proféticos nos chamam à razão, nos chamam para o caminho, alinham a nossa jornada. E nada como Amós para nos fazer pensar e meditar sobre o nosso momento. E por que eu tinha escolhido Amós? Porque Amós é aquele que aponta os seus canhões para os inimigos do povo de Deus, mas ele também aponta os seus canhões para o povo de Deus, para desespero de muita gente que acha que simplesmente por ter um carimbo, um selo, uma descendência, ou mesmo se a gente for pensar nos nossos dias, uma placa de igreja, uma denominação, ou por ter nascido no famoso berço evangélico, está automaticamente com o passe livre diante de Deus. E Deus surpreende o povo de Israel e o povo de Judá, como a gente viu no capítulo 1 e no capítulo 2, com acusações contra ele. E agora a gente vai para o capítulo 3. Nós vamos ler todo o capítulo 3 e à medida que a gente for conversando, eu vou compartilhando um pouco sobre o que veio ao meu coração, para que te ajude também nas suas reflexões. Olha só que interessante no capítulo 3 de Amós. Ouçam esta palavra que o Senhor falou contra vocês, ó israelitas, contra toda esta família que tirei do Egito. Deus agora já havia falado para Israel, já havia falado para Judá, agora ele está retornando para Israel. E Amós está falando sobre as palavras do Senhor aos israelitas e fazendo uma identificação. Vocês, família que eu tirei do Egito. Então você vê que o tempo todo Deus está se lembrando, lembrando os israelitas de algo que eles haviam esquecido. Vocês são o meu povo. Vocês só estão onde estão por minha causa. Talvez se esqueçam de mim agora, mas eu os farei lembrar nesse momento de disciplina que eu estou derramando sobre vocês. E aí o versículo 2 continua. Perceba nos próximos versículos um padrão. Olha só. Escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra, por isso eu os castigarei por todas as suas maldades. Vocês têm o agravante de terem sido escolhidos por mim para ser o meu povo. A gente já havia visto isso um pouquinho no capítulo 2. Mas olha só. Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? O leão ruge na floresta se não apanhou presa alguma? O leão novo ruge em sua toca se nada caçou? Cai o pássaro numa armadilha que não foi armada? Será que a armadilha se desarma se nada foi apanhado? Quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme? Ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor o tenha mandado? E aí ele vai decifrar para os israelitas o que ele está querendo dizer com essas imagens. Versículo 7. Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor, o soberano, falou, quem não profetizará? Esse bloco de versículos, ali mais precisamente do 3 ao 8, ele evidencia uma coisa só. Essa série de consequências, ou seja, basicamente o que Amós está dizendo é há motivos para que a consequência seja a manifestação de Deus
e quando Deus se manifesta, ele sempre terá alguém como boca para falar as suas palavras. Então, há um problema que moveu Deus a falar e ele providencia pessoas para serem a sua boca, profetas para serem a sua boca no meio do povo. Na verdade, Amós está colocando as suas credenciais aqui. Então, primeiro, não finjam que Deus está falando sem motivo e sem razão. Vocês deram razão para que ele falasse. E não achem que por eu, Amós, falar palavras de profecia e palavras de acusação, eu estou falando da minha parte, eu estou falando da parte de Deus. Quando Deus quer falar, ele arruma bocas para falar. E Deus havia levantado esse homem, Amós, de Tecoa, no ventre ali do reino, para se levantar contra os poderosos, se levantar contra o governo, se levantar contra o povo, para acusar os seus pecados. Ele diz assim: isso não vem de mim, isso vem do próprio Deus, e o próprio Deus se moveu diante do comportamento de vocês. Então, aqui é uma série de causalidades, né? Uma série de consequências. E isso é muito triste vindo da parte de Deus. É muito triste, é literalmente Deus vendo alguns dos seus, como se fosse Deus fosse um pai vendo os seus filhos se distanciarem do caminho e ignorarem uma série de avisos, e aí ele se levanta e anuncia. E eu vejo várias vezes filhos arregalando os olhos diante da disciplina dos pais e perguntando: mas o que eu fiz? Por que isso está acontecendo? E Deus está dizendo, através desses versículos: vocês deram motivos, eu estou falando. E como eu sei que vocês, se eu falar para vocês, vocês vão tentar calar a minha voz, não tem problema, eu levanto qualquer um para falar por boca. Agora, o que vai chocar mesmo, Amós é de casa, né? Então parece que ele se distanciou daquele fato que a gente viu no capítulo 1, de que ele estava condenando, ele estava acusando e traçando o seu julgamento para as nações estrangeiras, e aí no capítulo 2 ele vira os canhões, se lembra? Vira os seus canhões para o povo de Israel e de Judá. Mas agora vem uma situação extremamente humilhante, olha só. Versículo 9. Proclamem dos palácios de Asdod, filisteus, e do Egito, egípcios, reúnam-se nos montes de Samaria para verem o grande tumulto que há ali e a opressão no meio do seu povo. Eles não sabem como agir com retidão, declara o Senhor. Eles que acumulam em seus palácios o que roubaram e saquearam. Portanto, assim diz o Senhor, o soberano: um inimigo cercará o país, ele derrubará as suas fortalezas e saqueará os seus palácios, aquela fórmula que ele sempre usou para mostrar que ele ia atacar o centro nervoso do poder. Qual que é o choque aqui nesses versículos do 9 ao 11? Olha só quem está sendo chamado como testemunha do pecado de Israel: Asdod e o Egito, os filisteus e os egípcios. Ora, os filisteus eram aquele povo que Davi derrubou um dos seus guerreiros mais representativos, Golias. Você se lembra disso? O pequeno Davi derrubando Golias. Golias era filisteu, não era de Asdod, era de Gate, mas era do mesmo país. E o Egito era o lugar da onde eles foram libertos. Deus havia jogado 10 pragas ali nos egípcios, derrotado os seus deuses, humilhado o faraó e tinha libertado eles. Olha só, ele chama inimigos do povo de Deus para testemunhar contra eles. Venham aqui, eu queria chamar como testemunhas nesse grande tribunal os povos estrangeiros que vocês venceram no passado. E eles vão testemunhar o quê? Testemunhar contra vocês. Por que testemunhar contra vocês? Contra o modo de vida de vocês. Imagina, eu vou pegar um exemplo aqui só porque tá no papo, tá bom? Imagina
Os chineses, para alguns brasileiros, tem alguns brasileiros extremamente desconfiados dos chineses. Eu não estou entrando no mérito da questão, mas eu já ouvi muita gente falando: malditos chineses, esse vírus que está atacando é um vírus chinês, a maldita conspiração dos comunistas e tudo mais. E se Deus chamasse os comunistas, ou mais precisamente a China, para testemunhar contra o Brasil, e quem chama eles é Deus? Você já imaginou essa cena? Eu não estou dizendo que isso está acontecendo, eu estou dizendo que eu quero que você perceba o impacto que foi essa mensagem de Amós. Ele está chamando os piores inimigos. Imagina aquela pessoa que você não gosta, aquela pessoa, aquele seu vizinho que dá trabalho, aquele seu parente que é contra você, um inimigo da sua vida, alguém que não te deseja bem, ser chamado para testemunhar contra você. E pior, com razão. Olha o grau de humilhação que aconteceu, ou seja, vocês não têm para onde recorrer. Basicamente, Deus está dizendo assim: eu não posso aproveitar sequer vocês para discipliná-los. Eu não posso aproveitar sequer o governo, eu não posso aproveitar os sacerdotes, eu não posso aproveitar o rei, eu não posso aproveitar a elite, eu não posso aproveitar. Eu vou ter que pegar um agricultor, um agropecuarista chamado Amós, lá dos rincões do país, e eu vou ter que chamar como testemunhas gente de fora, porque vocês estão mancomunados com um estilo de vida que não me tem como Deus e que não procede de mim. Aí ele continua, lá no versículo 12. Assim diz o Senhor, assim como o pastor livra a ovelha, arrancando da boca do leão só 2 ossos da perna, ou um pedaço da orelha. Então a cena é o leão despedaçando a ovelha, e aí você vai tentar salvar a ovelha, você tira só uma parte dela porque o resto foi devorado. Assim serão arrancados os israelitas de Samaria, com a ponta de uma cama e um pedaço de sofá. A disciplina que virá sobre Samaria, capital do Reino do Norte, capital de Israel, ia ser tamanha que qualquer ação de resgate não pegaria os israelitas por inteiro. Eles iam ser destroçados. A consequência do pecado de Israel seria: vocês vão ser destroçados, separados, destrinchados, desarticulados. Ouçam isto e testemunhem contra a descendência de Jacó. Quem? Quem testemunhará? Ele está falando de Asdod e os egípcios. Ouçam isto e testemunhem contra a descendência de Jacó, declara o Senhor, o soberano Deus dos exércitos. No dia em que eu castigar Israel por causa dos seus pecados, destruirei os altares de Betel. As pontas do altar serão cortadas e cairão no chão. Derrubarei a casa de inverno junto com a casa de verão, as casas enfeitadas de marfim serão destruídas e as mansões desaparecerão, declara o Senhor. Testemunha contra a desobediência de Jacó, que Deus vai fazer tudo isso contra o quê? Olha só, altares, por causa dos pecados, casa de inverno, casa de verão, que era tipo casa de praia, sabe? Não ficava na praia, mas é como se fosse. É uma casa de férias para os governantes. Quando o clima ficava ruinzinho, eles iam para casa de férias, para casa na praia, para casa nas montanhas. Coisa de gente rica. As casas enfeitadas de marfim, ou seja, casas luxuosíssimas. As mansões desaparecerão. Um filósofo que eu vi sendo entrevistado essa semana num canal de televisão, foi perguntado a ele sobre o destaque que o coronavírus está tendo no país. E ele fez uma pergunta muito interessante. Ele perguntou assim: até quando o coronavírus vai ser um destaque se ele se mantiver tão somente na periferia?
Porque problemas na saúde esse país sempre teve. É o que ele estava querendo dizer. Sempre morreu muita gente. Sempre morreu gente em fila de hospital. Sempre morreu gente diante da falta de vagas no nosso sistema público de saúde. E o que é que a mídia faz normalmente? Divulga quando a coisa chega na classe média ou na classe alta. O povo sofre há muito tempo. Há muito tempo. O que Amós está dizendo aqui é: se vocês acham que esse juízo vai cair e vai ser algo que vai atingir tão somente a camada mais pobre da população, mais carente, mais vulnerável, muito pelo contrário. Deus está falando assim: eu vou atrás das suas mansões, eu vou atrás das suas casas de verão, das suas casas de inverno, eu vou atrás do luxo das suas casas. Eu vou golpeá-los de tal forma que vocês perderão tudo. Nós vimos nesse país, recentemente, vários grandes empresários se manifestando. Por que esses empresários estavam se manifestando? Eu não estou fazendo um juízo aqui particularmente por cada um deles, mas havia um desespero em vários deles de retomar os negócios independente da quarentena. O que eu estou dizendo é: eu não vi esses empresários se manifestarem anteriormente. Então, a despeito de qualquer preocupação com a camada mais pobre da população, o clamor que eles tinham era: salve os nossos negócios, porque todo mundo vai sofrer, e já está sofrendo no nosso país por causa dessa pandemia. Então você está vendo o gemido de pessoas da mais alta classe e o gemido de pessoas do povão. Aqui, num juízo muito pior do que a gente está vivendo aqui hoje, de um impacto muito maior do que a gente vive hoje, você tem o centro da riqueza sendo desarticulado e sendo impactado. Deus, no seu juízo, ele não poupa ninguém. Não poupa ninguém, não ao menos por causa de dinheiro, fama e poder. Diante de tudo isso, é um momento muito importante para que nós nos rendamos a Deus, que nós clamemos a Deus para que Ele direcione as nossas vidas, para que a gente fique do lado certo da história. E qual é o lado certo da história? O lado da agenda de Deus. O que aconteceria se os seus maiores inimigos, ou pessoas que não te querem tão bem, fossem erguidos diante de você para fazerem acusações? Eles teriam que encontrar? Ou você ficaria dizendo que eles não têm o direito de te acusar porque você pertence a uma denominação evangélica, porque você é filho de Deus? Não é necessário chegar a esse ponto para corrigir a sua vida, ou a minha, para corrigirmos os nossos pecados. É tão somente necessário entendermos que Deus é muito misericordioso, Deus é um Deus gracioso, dá a segunda, terceira, quarta chance àqueles que de fato querem ser um bom testemunho dele nessa terra. Amém? Não sirva de pretexto para você a denominação, não sirva de pretexto para você acusar os profetas que anunciam o pecado da nação, não sirva pretexto de você que você está bem protegido por causa de qualquer pacto, aliança, qualquer coisa que você entenda que é poderosa para te livrar de um juízo. Deus tenha misericórdia de nós, como Ele certamente tem, em Jesus Cristo nosso Senhor, e Deus te abençoe. Continue com fé, continue dependendo dEle, toque a vida em frente, sempre se lembrando de quem é o seu Deus e qual é o tipo de vida que você deve viver.